Muitas vezes, justamente quando você pensa que tem sua vida em ordem, acontece algo que prejudica tudo. Tenho certeza de que não sou o único que está passando por isso. Justamente quando tudo parece certo, há algum evento que atrapalha o trabalho. É muito frustrante. Andamos por aí com essas imagens ideais de como a vida deveria ser, mas nunca chegamos lá. Sempre falta alguma coisa. Sempre há algo acontecendo, apesar de nossos esforços para viver bem. A vida, ao que parece, nunca funciona sem problemas. Nunca é como deveria ser. A adversidade prolongada pode gradualmente nos desgastar. Muitas decepções podem nos tornar pessimistas e quase nos sentirmos destinados ao infortúnio. Eu mesmo me senti assim muitas vezes, como se o diabo estivesse brincando comigo desde que nasci. Porque eu, frequentemente falo em voz alta e honestamente ainda o faço às vezes. Mas os budistas acreditam que o fluxo contínuo de acontecimentos infelizes não é algo para se preocupar. Claro, ficar chateado com o infortúnio é natural, mas quando olhamos atentamente para como as coisas têm funcionado desde o início dos tempos, vemos que o nosso modo operacional padrão para lidar com o infortúnio é bastante racional. Os budistas têm um conceito chamado ventos dos 8 mundos, que explica por que coisas ruins continuam acontecendo e por que é inútil ficar excessivamente preocupado com elas. Baseado neste conceito budista, este vídeo explora por que a vida continua nos derrubando e o que podemos fazer para sermos mais resilientes diante do infortúnio. Meu nome é Stefan. Esta não é uma voz de inteligência artificial. Eu sou uma pessoa real. Assine meu boletim informativo no Substack para ficar atualizado sobre todo o meu conteúdo. Você também pode apoiar meu trabalho no Patreon e encontrar meus livros na Amazon. Obrigado e espero que você goste deste vídeo. O conceito dos 8 ventos mundiais, ou preocupações 8 mundiais, faz parte de uma enorme mina de ouro de sabedoria que o budismo oferece. Usar este conceito por si só ajuda a esclarecer a natureza da fortuna e do infortúnio, porque nos causam sofrimento e como podemos nos tornar mais resilientes a eles. Podemos encontrar os 8 ventos mundiais no Dhyaloka Dhamma Sutta, que os descreve da seguinte forma: ganho e perda, fama e desgraça, culpa e elogio, prazer e dor. Essas qualidades entre a humanidade são impermanentes, transitórias e perecíveis. Os 8 ventos do mundo são ganho e perda, fama e desgraça, culpa e elogio, prazer e dor. Eles são chamados de ventos, o que é uma boa metáfora, pois essas qualidades são tão inconstantes quanto o vento. Eles são, como afirmou Buda, impermanentes, transitórios e perecíveis. No entanto, tendemos a nos apegar firmemente a essas qualidades, o que muitas vezes leva ao sofrimento. Explicarei esse mecanismo para cada vento, por assim dizer. Vamos começar com ganhos e perdas. Como civilização, parece que estamos altamente orientados para o ganho. Há ganhos financeiros, mas também outras formas de ganhos, como fazer amigos, encontrar um cônjuge e construir uma família. Quando ganhamos algo, acrescentamos algo às nossas vidas, e assim sentimos que nossas vidas se expandem. Desde tenra idade, tentamos nos preparar para nos tornarmos bem ganhadores. Queremos obter um diploma, construir uma carreira e colocar algum dinheiro no banco. Conseguir o primeiro carro ou casa quase se tornou um rito de passagem. Muitas vezes, quando pintamos um quadro ideal, ele inclui coisas que ainda precisamos obter, sejam objetos ou relacionamentos. Nos vemos em nossas casas de sonho, rodeados de uma família amorosa e de um churrasco no verão com os amigos. E quando temos todas essas coisas, nos consideramos felizes. Pelo menos, muitos o fazem. Mas o Buda nos lembra que todas essas coisas são impermanentes. Eventualmente iremos perdê-los, e às vezes eles desaparecem muito antes do esperado. O vento do ganho pode soprar durante anos. Mas antes que percebamos, tudo se transforma no vento da perda. Ao contrário do ganho, que normalmente vemos como algo preferível, a perda é vista como algo ruim, muitas vezes trágico, por isso tentamos evitá-la. Os próximos são fama e desgraça. Fama e desgraça também são formas de ganho e perda, mas não em termos de coisas ou pessoas, mas em termos de reputação. Temer os ventos da fama e da desgraça é muito comum hoje em dia, na era das redes sociais onde a atenção virou moeda. A fama e a desgraça são onde as revistas de fofocas e muitos dos canais atuais do YouTube confiam, pois parecemos muito sensíveis em relação à nossa reputação e à dos outros. A sociedade nos incentiva a construir uma boa reputação e alcançar a fama. A qualidade da fama é tão procurada que algumas pessoas hoje em dia fazem literalmente qualquer coisa para consegui-la, desde filmar-se com um cadáver em uma floresta japonesa até assediar pessoas por opiniões, arriscando a prisão. Não se trata de ser um fator contribuinte para a sociedade, mas de relevância.
E o maior medo de quem busca a fama é se tornar irrelevante. Infelizmente, para aqueles que se apegam à fama, o vento da desgraça ou da irrelevância pode chegar a qualquer momento, e não há muito que você possa fazer a respeito. Você pode tentar combatê-lo, fazendo de tudo para se manter relevante, ou tentar manter seu nome limpo. Mas quando as pessoas param de prestar atenção em você ou o arrastam pela lama, o que você pode fazer? Você não pode controlar quem as pessoas escolhem adorar, odiar ou ignorar. Continuemos com elogios e culpas. Para este urso, gostaria de compartilhar uma história pessoal, O Grande Elefante na Sala, meu canal no YouTube que comecei no final de 2018. Embora tenha começado com expectativas moderadas, vi meus vídeos ganhando força muito rapidamente. Em agosto de 2019, meu vídeo sobre a filosofia taoísta Taoísmo, a filosofia do fluxo, se tornou viral e deu ao canal um grande aumento no número de inscritos. Rapidamente alcancei 100 mil, depois 500 mil, depois 1 milhão e assim por diante. O notável crescimento do canal foi estimulante. Eu nunca tinha experimentado nada parecido antes. No meio da Covid, eu recebia milhões de visualizações por mês e, com elas, um fluxo constante de elogios. Me senti imparável, mas sempre me lembrei que essa admiração é temporária. Isso irá diminuir. Em 2023, cerca de meio ano após o lançamento do ChatGPT, notei uma mudança significativa nas minhas opiniões e impressões. A tendência ascendente contínua transformou-se numa tendência descendente. Junto com esse declínio veio um feedback menos positivo e mais silencioso. Então tentei muito mudar a maré. Temas diferentes, vídeos mais longos, assuntos novos, mas nada realmente funcionou. A tendência de baixa continuou, mas parece que estou me adaptando a uma nova e estável normalidade, e estou grato pelo grande público que ainda gosta do meu trabalho. Todos os elogios eventualmente desaparecem. Às vezes dura décadas, mas muitas vezes é de curta duração. O último par é prazer e dor. Poderíamos descrever a sociedade ocidental como profundamente avessa à dor. Procuramos evitar a dor física através da anestesia e a dor emocional através dos antidepressivos. Tentamos prevenir doenças, ocultar a morte e valorizar muito a segurança e a proteção. O vento da dor raramente é bem-vindo. É temido e resistido a quase qualquer custo. O prazer, por outro lado, é algo que a maioria das pessoas adora. Gostamos de saciar os sentidos saboreando refeições e bebidas, contemplando belas paisagens, ouvindo música ou desfrutando do prazer do toque. Por quê? Porque essas coisas geralmente nos fazem sentir bem. Muitas pessoas também usam substâncias por prazer e algumas delas desenvolvem dependência delas. Infelizmente não podemos evitar totalmente a dor, nem sempre podemos sentir prazer. Doenças dolorosas podem acontecer-nos a qualquer momento e os prazeres que desfrutamos podem ser tirados num instante. A professora de meditação Sharon Salzburg descreve isso da seguinte maneira em seu livro Loving Kindness, The Revolutionary Art of Happiness. A vida é exatamente como é, apesar dos nossos protestos. Para todos nós, existe uma sucessão constante de experiências prazerosas e dolorosas. Fim da citação. Além disso, o prazer e a dor estão ligados às outras 6 preocupações mundanas, pois geralmente sentimos dor quando há perda, desgraça e culpa, e sentimos prazer quando há ganho, fama e elogio. Portanto, os ventos do prazer e da dor são ocorrências generalizadas. Agora que explicamos brevemente amados 8 ventos mundanos, vamos nos aprofundar um pouco mais no motivo pelo qual esses ventos influenciam tanto nosso humor. Do ponto de vista budista, os 8 ventos mundanos não são problemáticos em si. O problema está em nossas atitudes em relação a eles. A maioria das pessoas está envolvida com essas preocupações, pois convidam aqueles que representam a boa sorte, mas evitam aqueles que representam o infortúnio. Muitas pessoas constroem toda a sua vida em torno de perseguir o primeiro e desviar o olhar da letra. E esta aversão à dor e obsessão por condições favoráveis é reforçada culturalmente. Sharon Salzburg descreve muito bem esta dinâmica no nosso livro. Fim da citação. O fluxo implacável das mudanças nas condições da vida é inevitável, mas trabalhamos para manter o prazer e trabalhamos igualmente arduamente para evitar a dor. Tantas imagens do nosso mundo nos dizem que é errado sofrer. A publicidade, os costumes sociais e os pressupostos culturais sugerem que sentir dor ou tristeza é censurável, vergonhoso e humilhante. Subjacente a estas mensagens está a expectativa de que, de alguma forma, seremos capazes de controlar a dor ou a perda. Fim da citação. Portanto, aqui vemos um descompasso entre expectativa e realidade. Os ventos não podem ser detidos, por mais que tentemos. Eles vêm e vão.
Mas porque desejamos alguns ventos e somos avessos a outros, ficamos felizes quando encontramos os ventos que gostamos, mas sofremos quando encontramos os ventos que não gostamos. Em outras palavras, nossos estados mentais estão acorrentados a circunstâncias externas. Esta forma de pensar assemelha-se à do filósofo estoico Epicteto, que distingue entre as coisas que estão sob nosso controle e aquelas que estão além dele. As coisas que estão além do nosso controle, segundo Epicteto, são saúde, riqueza, fama e poder, ou o que quer que não sejam nossas próprias ações. Essas preocupações cabem facilmente nos 8 ventos do mundo, e a opinião de Epicteto sobre elas se alinha com a sabedoria do Buda. São fracos, servis, sujeitos a obstáculos, dependentes de outros. Há algum tempo publiquei um vídeo sobre a influência das notícias em nossos estados mentais, que é um excelente exemplo de como nossos estados mentais estão acorrentados a eventos fora do nosso controle. Enquanto deixarmos que as agências de notícias decidam como nos sentimos, enfiando-nos goela abaixo todas estas mensagens alarmistas sobre política e invasões de imigrantes, estas empresas terão imenso poder sobre nós, e o mesmo acontece com os políticos que capitalizam a forma como nos sentimos. Tal como Epictetus faz, o Buda desencoraja-nos de nos apegarmos a coisas que estão fora do nosso controle, porque se o fizermos, estaremos numa posição muito inconstante. Podemos nos sentir encantados e contentes um dia, simplesmente porque o mundo exterior se alinha com as nossas preferências. Mas assim que algo acontece de que não gostamos, como encontrar alguém desagradável, ser demitido de um emprego ou uma quebra do mercado de ações, nosso humor pode ser arruinado muito rapidamente. E assim nos tornamos brinquedos dos 8 ventos mundanos, das condições de vida incontroláveis, imprevisíveis e imparáveis. Então, o que podemos fazer para nos tornarmos mais resilientes a esses ventos? O budismo oferece um sistema abrangente para lidar com o sofrimento inerente à vida, que obviamente, é grande demais para ser abordado em um vídeo. Existem excelentes fontes que explicam isso em detalhes, como os monges budistas e os próprios suttas. Ainda assim, há alguns insights budistas que gostaria de compartilhar e que podem nos ajudar a permanecer firmes durante os contratempos da vida. Vamos começar com uma comparação das duas setas, que explica claramente a distinção entre os 8 ventos mundanos e as nossas reações a esses ventos. A primeira flecha é a dor inevitável que experimentamos na vida, que representa os ventos dolorosos, por assim dizer, que são leis, desgraça, culpa e dor. E é por isso que muitas vezes sentimos que a vida continua nos derrubando, porque ela derruba. A vida nos derruba o tempo todo. Essa é a primeira flecha, que nos atinge várias vezes ao dia. Ela vem na forma de pessoas hostis, pneus furados, trens atrasados e entregadores que não aparecem. Não podemos evitar que esta flecha nos atinja. No entanto, não podemos controlar a forma como respondemos à primeira flecha. A flecha conde é a flecha do sofrimento, que é a nossa reação interna. É a nossa resposta imediata à primeira flecha, que pode ser uma reação corporal e os nossos pensamentos e histórias sobre a dor. Algo como, isso está errado, isso não deveria acontecer, porque sempre eu. Quando examinamos estas flechas de perto, descobrimos que o verdadeiro sofrimento ocorre em nossas mentes, e não no mundo exterior. Os ventos não causam sofrimento por si só. Nossas reações a esses ventos fazem o trabalho. A boa notícia é que é possível trabalhar com a segunda flecha, que é a terceira nobre verdade do budismo, a cessação do sofrimento. Eu me aprofundo nessas flechas em um vídeo que fiz há alguns anos, então dê uma olhada. Em suma, o sofrimento é causado fundamentalmente pelo apego. Nós nos apegamos aos resultados desejados. Nós nos apegamos ao ganho, à fama, ao elogio e ao prazer. E quando perdemos essas coisas e seus opostos nos confrontam, nos sentimos péssimos ao resistirmos à dor. Vamos dar uma olhada em outra parte do Dhyaloka Dhammasutta. Uma pessoa inteligente e atenta conhece essas coisas, visto que são perecíveis. As coisas desejáveis não perturbam a sua mente, nem são repelidos pelo indesejável. Fim da citação. Portanto, tudo começa com a consciência da transitoriedade. As coisas vêm e vão. Uma boa comparação é o rei persa, que recebeu um anel com as seguintes palavras gravadas nele: isso também passará. O anel era tão valioso porque o rei sentia arrogância quando as coisas iam bem no reino, mas imensa angústia quando as coisas não iam tão bem, lembrando-se continuamente de que quaisquer que fossem as condições transitórias dentro do reino, ele estaria menos apegado a elas. Portanto, eles o afetariam menos. E então, não podemos aplicar isso a todas as preocupações mundanas?
Quando vivenciamos o sucesso, como fiz com meu canal, lembrar a nós mesmos que não somos resistentes à nossa mudança e que nosso sucesso pode desaparecer. Às vezes da noite para o dia pode ser um salva-vidas. O mesmo vale para a fama, que hoje em dia costuma durar pouco. Para cada celebridade, agora parece haver um influenciador cuja função é derrubá-la. Também podemos aplicá-lo aos apegos às pessoas. Vestir-nos naquele dia, assim como estamos suscetíveis a doenças, morte, traição ou outras condições que causam separação, pode ajudar a mitigar a flecha da perda. E também podemos usá-lo para diferentes formas de dor, seja ela mental ou física. E quanto a pequenos aborrecimentos? Pense em ficar preso no trânsito, esperando na fila do aeroporto ou enfrentando vizinhos barulhentos. Isso não é divertido e geralmente provoca descontentamento, mas quase sempre é temporário. Eles sempre passam. A razão pela qual gosto tanto do vento como metáfora é que ele é imprevisível. Assim como todos esses acontecimentos sobre os quais não temos controle, eles simplesmente acontecem conosco. Eles vêm e vão. Às vezes machucam, às vezes são agradáveis. Não podemos detê-los, então por que resistir? Não é? Melhor simplesmente aceitá-los e tentar lidar com eles da melhor maneira possível quando eles se apresentarem? A verdadeira força não é a capacidade de controlar os ventos do mundo, o que é impossível. A verdadeira força significa não se deixar levar por eles. Obrigado por assistir.